Agora, pensando, quando você vai contactar, vamos dizer que tem uma empresa, uma dessas multinacionais que quer um executivo com determinadas funções. Como que você faz o contato com os outros executivos que podem ocupar essa vaga? Por exemplo, geralmente você pega pessoas que estão empregadas. Aham. Então, a pessoa está numa empresa top e aí você tem que convencê-lo a trocar de empresa. Como que funciona esse processo? Se você estivesse perguntando isso para um headhunter que acabou de se formar, sei lá, nos últimos 5 anos, ele ia te dizer que hoje a gente tem um LinkedIn pago, a gente tem acesso a esses profissionais, sei lá, 90% dos bons profissionais, se não for mais, estão lá no LinkedIn. Não sei se você conhece a rede social LinkedIn e tal. Você chama lá o cara e conversa, tem uma oportunidade assim, vamos conversar. Hoje está muito fácil. Na minha época, a gente tinha uma lista de empresas que a gente pagava por essas empresas para ter o contato da recepção e alguns contatos chaves de lá, para a gente poder ligar para essas pessoas e chegar na pessoa, porque eram, sei lá, 2 contatos de cada empresa. A gente muitas vezes contava uma mentirinha, falava que ia criar um evento, ia chamar os maiores diretores das empresas de bens de consumo e que precisava do e-mail para mandar o convite, para mandar o brinde, para não sei o quê. Aí a recepcionista atendia e passava esse nome. Toda vez que a gente mandava um e-mail ou ligava para ele, a primeira pergunta era: como você conseguiu esse número? A gente conseguiu de mercado, né? Você foi indicado pelo mercado. Hoje eu posso falar isso claramente, que ninguém faz mais isso. Já foi, já era, ninguém faz. Isso aí é headhunter raiz, a gente fez de 2005, que eu me lembro, e antes, obviamente, até 2014, a gente fazia isso. O LinkedIn, ele cresceu, né? Ele virou uma ferramenta absurda, onde estão todos lá, e a gente, além de de alimentar o banco de dados que a gente, de tanto falar com essas pessoas, a gente vai criando internamente, a gente tem o LinkedIn hoje. Então, todas as consultorias têm a versão mais cara, lá é caríssima a versão para você alcançar todo mundo, mas a gente tem como uma ferramenta de trabalho. Mas era assim, a gente ligava para o cara, e aí, é o seguinte, tô com uma oportunidade aqui, uma empresa tal, multinacional, como é que tá seu momento? E várias vezes o cara fala assim, tô num momento muito bom, eu acabei de entrar, tô com um projeto muito legal e não saio daqui enquanto eu não entregar, tá? Beleza, obrigado, fica o meu contato, quem sabe numa próxima. Normalmente, esse cara te ligava depois de 1 ano, 2 anos. Pô, as coisas não foram como eu queria, agora eu tô avaliando o mercado. Acontece muito isso. Mas, no geral, o profissional chega para você e fala: putz, cara, legal, me liga tal hora, tô aqui no trabalho, não consigo falar, e vamos conversar. E aí depois você apresenta bem a oportunidade e começa ali o namoro, né? Começa a apresentar e tal. Tem posições que não tem problema você divulgar. De repente, eu estou buscando um diretor comercial, um exemplo, vai para uma Peugeot, e o cara pode vir de um outro setor. Ele pode vir de uma farmacêutica, nesse caso. Às vezes pode, tá? Às vezes, Sim. Não necessariamente ele tem que vir de outra montadora e tudo mais. E aí a posição é uma posição nova, não é uma posição de substituição. As posições de substituição, elas são bem delicadas. O cara só vai saber qual é a empresa no final, quando ele realmente for aprovado. E aí ele ainda assina um NDA, né, que é o Non-Disclosure Agreement, que é basicamente um documento onde ele não pode revelar para o mercado que ele está participando daquele processo. Mas normalmente a gente pode falar, é uma farmacêutica assim, assim, assado, o nome dela é, sei lá, Pfizer e tal, tá afim, puta, Pfizer, legal, aí fica até mais fácil o processo. Pô, legal pra caramba, como é que é e tal. E aí, antigamente, as reuniões eram todas presenciais, né? Então, ele ia na consultoria, presencialmente. Aí, depois ele ia no cliente. Ou, às vezes, o cliente encontrava ele lá na consultoria. Depois da pandemia, acabou. Tudo é feito por vídeo. E só as últimas reuniões, o cara vai ir lá conhecer pessoalmente a empresa e as pessoas envolvidas, né? E nesse ponto, é melhor ou pior? Pensando que, pessoalmente, você tem mais o gestual, mais o contato, não fica mais fácil avaliar ou não faz diferença? Olha, deixa eu ver como é que eu posso... Porque faz diferença e não faz diferença, entendeu? Na pandemia, por exemplo, todos os negócios que eu fechei, e eu fechei bastante negócio na pandemia, foram todos online. E eu comecei a lembrar de todas as vezes que eu ia, por exemplo, apresentar um cliente, fazer uma apresentação da consultoria para o cliente pessoalmente, e não fechava nada.
e por vídeo eu fechava quase tudo. Uma entrevista é a mesma coisa. Tem alguma coisa ou outra que aconteceu esses dias. É interessante essa pergunta vir agora, porque a gente apresentou um profissional super bom, e aí ele passou pela entrevista com a gente, depois com a gerente de RH, depois a vice-presidente de RH e depois com o presidente. Aí o pessoal falou, puta, gostei pra caramba dele, mas eu achei que o cara não tá afim. Aí a gente, por que o cara não tá afim? O cara foi até o final do processo, o cara você tá falando de um cargo executivo, C-level, né? Ele tá afim sim, pô, ele falou que tá afim e tal. Aí os caras, não, mas ele... Todas as conversas, ele falava assim, ó. Tipo, a gente falava com ele, ele ficava olhando pra sei lá, parece que o cara tava assistindo um jogo do Real Madrid lá. Uma tela aqui. Gente, como assim, cara? Tipo, aí beleza. Aí eu falei pra consultora, né? Falei pra Laura, é o seguinte, cara, tem alguma coisa errada. Vamos conversar com esse cara. Não faz sentido isso. Vamos lá conversar com o cara. Eu falei, vou direto ao assunto. Todo mundo gostou de você, mas o teu ponto é que você fica olhando assim e tal. Ele, você acredita? Ninguém nunca falou isso pra mim. Mas eu tenho uma mania de quando eu tô refletindo a minha resposta, né? Tá ali numa linha de raciocínio, ele olha pra parede, assim, ele fica assim. E aí, quando você tá no vídeo, você não sabe se o cara tá olhando, né, de novo, pro jogo do Real Madrid ou vendo qualquer outra coisa enquanto você tá falando. Mas ele, toda hora que ele tinha uma linha de raciocínio, ele ficava olhando pro lado. E aí, tem ali as suas peculiaridades, né, de você fazer uma entrevista por vídeo. O cara, por exemplo, tiver um caguete desse, pode atrapalhar e queimar o filme de um executivo absurdo, caríssimo, bom, com uma puta experiência, sabe? Esse seria o que eu diria que seriam essa falta de... Essa má interpretação das coisas pode trazer um problema. E pessoalmente ali é mais difícil, né? O cara tá ali, você tá olhando o contexto todo. Se a gente estiver conversando aqui e eu ficar olhando pra luz enquanto eu tô pensando, você sabe que eu tô raciocinando. Você não vai pensar que eu tô vendo alguma outra coisa. No geral, o resultado é o mesmo. Pra mim, eu acho que é bom. Tirando só esses detalhes, eu quis falar só porque tem um detalhe ou outro, mas no geral...